Olá, crianças! Vamos continuar 14º dia, primeira semana destinada a nos conhecer melhor. Então, no 13º dia nós falamos bastante, dos pecados, quais que eu cometo. E agora nós vamos conhecer alguns desses pecados pelo nome. São 7 pecados capitais. Você conhece? Vamos lá. O primeiro, a soberba, é o orgulho. Pecado que nos faz desprezar a Deus e ao próximo, que nos faz querer ser melhores que as outras pessoas. Sabe quando você tá na sua sala e percebe que você sabe mais de um exercício que está sendo dito pela professora, passado pela professora, do que o seu coleguinha? E você faz aquela questão de mostrar que você sabe? Cuidado com isso, tá? Vamos trabalhar a humildade, que é o contrário do orgulho. Ser humilde é, ao invés de mostrar, eu sei mais do que todo mundo, olha como eu sei tudo isso. Não, você vai ter a humildade de dizer, alguém precisa de ajuda? Eu posso ajudar. Perceberam a diferença? Mostrar que eu sou melhor do que o outro me torna solitário, porque eu já não preciso mais de ninguém. Eu já sei, e já sei mais do que todo mundo, eu sou melhor. Agora, sabendo que eu domino essa matéria, que eu posso ajudar, eu mudo o meu comportamento, jogo a minha soberba, o meu orgulho de lado e falo, se alguém precisar de ajuda, eu posso ajudar. Segundo, a avareza é o apego desordenado às coisas materiais, que nos torna escravos de muitas coisas. Escravo do dinheiro, egoístas, escravo das nossas coisas, das coisas que nós temos. Deixa o nosso coração endurecido e acaba com a nossa generosidade. Estamos chegando no final do ano e uma coisa que nós podemos fazer é juntar nossas roupas que não usamos mais, os brinquedos que nós temos a mais, separar para outras crianças que não têm a mesma oportunidade que a gente. E aí, você trabalha a sua generosidade. O apego, essa avareza, é quando você tem alguma coisa e você não aceita dividir de jeito nenhum. Não devemos fazer isso, não é verdade? Então, vamos trabalhar isso no nosso coração essa semana também. A ira, outro pecado capital, é uma falta de controle com as nossas emoções, que nos faz sentir muita raiva das pessoas ou das coisas, de modo que a gente se torne grosseiro. E aí, a gente acaba destruindo o nosso senso de bondade, o nosso senso de amorosidade. A ira é um pecado muito comum, porque é difícil, muitas vezes, controlar as nossas emoções. E para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar e muitas vezes pedir ajuda. O bom profissional que nos ajuda a controlar essas emoções descontroladas é um psicólogo. Então, a ira a gente precisa combater muitas vezes com ajuda. Se você percebe que as suas emoções são desequilibradas o suficiente para você explodir de raiva e falar coisas erradas ou até agir de modo grosseiro, peça ajuda. E tente trabalhar isso com muito amor no coração. Mais um pecado. A gula. A gula é um pecado muito comum, não é? A gula nos leva a comer e beber mais do que eu preciso. A gente só precisa comer aquilo que o nosso corpo pede. Esse é um vício que se combate com a virtude da temperança. É importante que a gente conheça as virtudes cristãs, as virtudes que Jesus nos deixou para a gente combater todos esses pecados. E a gula é algo que precisa ser controlado por nós mesmos. Podemos ter ajuda? Sim. Eu sou nutricionista e eu ajudo muitas crianças a trabalhar a gula.
Mas eu te garanto que você pode e consegue trabalhar isso sozinho. Porque todas as vezes que você for comer, você vai olhar o seu alimento e vai dizer: eu preciso de comer tudo que está no meu prato, eu vou colocar um pouquinho menos. Trabalhar a quantidade para não haver desperdício. Trabalhar o excesso, a divisão com outras pessoas. Se tem apenas um pouco de comida na mesa, saber dividir o que tem lá sem ter aquela gula de querer comer tudo e primeiro do que todo mundo. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. E se neste caso precisarem de ajuda, podem contar comigo também. Outro pecado muito comum, a preguiça. É um pecado que leva as pessoas a deixar de cumprir as suas obrigações. E é um pecado muito triste, porque a preguiça, ela te leva a não conviver bem com seus irmãos. Porque quando você tem um amigo preguiçoso, você fala assim: ai, não quero ficar perto dessa pessoa não, que pessoa preguiçosa, eu tô querendo brincar, tô querendo me divertir, o outro lá escornado, sem querer fazer nada. Tô querendo, conversar, tô querendo fazer acontecer as coisas, e o outro lá com preguiça de levantar da cama, com preguiça de fazer as suas atividades diárias. Isso inclui as tarefas domésticas, os seus para-casas, estudar para as provas, tudo isso a gente precisa trabalhar e combater a preguiça. A luxúria. A luxúria, a gente, enquanto criança, combatemos quando a gente diz não aqueles desenhos impróprios, desenhos que não agradam a Deus, coisas que não são condizentes com aquilo que Deus nos ensina. Então, a luxúria nós vamos combater não escutando músicas que falam coisas erradas para crianças, e nisso eu conto com vocês, papais. Papai e mamãe, a responsabilidade de combater a luxúria das crianças é de vocês, tá? Esta consciência vem mais dos pais do que da própria criança. A inveja é o vício que leva alguém a sentir tristeza pelo bem ou dons que os outros têm ou recebem. A inveja é muito ruim, gente. Nossa, se tem um vício que é triste, é a inveja. E esse vício a gente trata com a caridade. A inveja é quando a gente olha para aquilo que o outro tem. E não é aquela questão de dizer: eu gostaria tanto de ter também um brinquedo igual aquele, um videogame igual aquele, daquele meu amigo, eu queria tanto ter uma casa igual a do meu amigo. É diferente de você dizer: eu queria ter a casa do meu amigo, o brinquedo do meu amigo. Esse sim é o sentimento ruim, péssimo. Você querer ter algo igual, sem sentir tristeza por isso, é válido. E que você corra atrás disso. Mas querer o que é do outro, isso é um pecado grave. Não devemos invejar, ter inveja daquilo que o outro tem, mas merecer ter também. Então faça por merecer e tente ter também pelos seus próprios méritos. Se eu quero um brinquedo daquele, quem sabe você já não começa a fazer hoje um cofrinho para você mesmo comprar algo assim. Podemos trabalhar tudo isso em família, combinado? E é isso, gente. Vamos pedir a Nossa Senhora que não nos deixe cair em nenhum vício que nos leve a esses pecados capitais. E que nós tenhamos todas as virtudes cristãs para que a gente possa combater. Frase do dia: Mãe do céu, ensina-me as virtudes. Não se esqueçam do desenho ou oração por escrita ou a sua meditação a respeito dos seus próprios pecados capitais. Pense aí em quais pecados capitais que você está caindo, vamos dizer assim. Escreve aqui, vai te ajudar bastante quando você for confessar. Se você quiser, deixa tudo anotadinho, depois você volta
nessas páginas onde você fez todas essas anotações, faz uma só numa cartinha e leva lá no dia que você for confessar com o padre. O que você acha disso? Combinado? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.